Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal nesse momento, tá? Eu mais uma vez estou aqui com vocês e hoje o assunto é o assunto que não quer calar, né? A situação do 14º salário dos aposentados e pensionistas num dia considerado histórico por tudo que o Sandro está fazendo por nós ao longo do dia lá em Brasília. Tá, vamos lá. Vamos lembrar que o grande problema que nós enfrentamos hoje chama-se Câmara dos Deputados. Hoje, o líder do governo, que é o Ricardo Barros, deixou bem claro que o governo não tem o interesse de pagar o 14º. A questão não é valor, não é falta de dinheiro, e ele foi muito claro. A questão é política, tá? Política. Por quê? Porque tem a questão do teto de gastos, tem a questão dele para extrapolar o teto de gastos, pode pesar como se fosse uma medida populista do governo, e com base nisso ele acabaria perdendo apoio, tá? Então, assim, é uma decisão totalmente política. Hoje ficou bem claro que o governo está superavitário, a própria economia nos falou isso. Lá na reunião ficou visível que já era um discurso decorado do Ministério da Economia. Assim, teve argumentos até que nem faziam parte, disseram que era um projeto de caráter continuado, não é um projeto de caráter continuado, o 14º é só por 2 anos, não fere a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 123, não tem nada disso, tá? Não tem essa... Ele é mais imediatista, né? Isso. E assim, a gente mostrou para o governo, além de tudo, que é uma medida muito boa para o governo, porque presta atenção, Alexandre, o que ela faz? Ela faz uma mini reforma tributária. Porque parte das receitas que vem para pagar o 14º é para revogar a isenção fiscal. É para revogar a isenção fiscal, ou seja, um monte de setor que devia estar pagando imposto, banco que devia estar pagando mais imposto, não está pagando esses impostos. Eles deram isenções fiscais e o próprio governo queria revogar isso. Porque não é justo, tem empresa de borracha que está com isenção fiscal, não tem justificativa. Então, a ideia era o quê? A gente apresentar essa medida para o governo de forma que ele ia ter retorno depois, mas infelizmente o governo não tem diálogo. Não se tem diálogo com esse governo, Alexandre. Infelizmente, a gente fez de tudo para dialogar, a gente fez de tudo para mostrar para o governo que era importante, e a gente chegou a acabar de ouvir da boca dos representantes do governo. Nem que fosse para pagar R$1 para o aposentado, o Bolsonaro não pagaria. Foi nesse nível da conversa. Então a gente saiu ali, sabe, bem chateado. Entendi. Porque a nossa intenção, a gente tinha a intenção de dialogar e de fazer concessões. A gente chegou, para você ter noção, da primeira vez que eles disseram que não tinha possibilidade, Alexandre, deixa eu procurar um lugar mais claro aqui. Primeira vez que eles disseram que não tinha possibilidade, a gente argumentou para eles se seria o valor. Mas o valor é puxado e tal. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos seguir a primeira proposta, que era o pagamento de um salário mínimo, R$1.200. A gente segue a primeira proposta de R$1.200 e o governo aprova, que foi a primeira proposta. Não, mas esse valor não dá. Para pagar esse ano não tem jeito, por causa do teto de gasto. Aí o próprio Antônio Furtado chegou a cogitar, não, então vamos fazer o seguinte, vamos organizar para a gente pagar isso no ano que vem. Chegamos a cogitar em propor para o governo, em vez de pagar esse ano, prever esse pagamento para o ano que vem, já que, segundo o governo, não dava. Eu falei, não, então vamos dialogar. Se não dá para esse ano, se a questão é o ano, vamos ver se a gente paga para o ano que vem, então, tá? A gente sabe que ainda está apertado, o aposentado está apertado, mas se não der para esse ano, já que o governo está apontando empecilho, a última cartada é vamos ver se paga para o ano que vem. De novo, o governo falou não. E o governo foi bem categórico. Não se trata de valor, não se trata de questão técnica, trata-se de questão política. E foi muito claro o governo. A gente entendeu muito bem todas as nuances do governo. A questão é a seguinte, Alexandre. Segundo o governo, o Bolsonaro já vem tomando algumas medidas mais populistas, tá?
auxílio emergencial, dentre outros, tá? E caso o Bolsonaro tome essa medida, ele iria perder o apoio do mercado, tá? Do mercado, e isso poderia fazer, inclusive, com que o dólar subisse. Ali, tá passando ali um Luiz Miranda ali, ó. Não, a gente tá em live, tô com um convidado aqui, o Bolsonaro já vem tomando algumas medidas mais populistas, tá? Auxílio emergencial, dentre outros, tá? E caso o Bolsonaro tome essa medida, ele iria perder o apoio do mercado, tá? Do mercado, e isso poderia fazer, inclusive, com que o dólar subisse. Ali, tá passando ali um Miranda ali, ó. Não, a gente tá em live, tô com um convidado aqui, o Alexandre, canal do Alexandre Amaro. Oi, Alexandre, tudo bem? Mas eu esse cara, em qualquer lugar do plenário, ele tá na live. É o rei da live. Vou botar o Felipe de você, Santos. Rei da live. Essa mais um grande guerreiro conosco. Alguma mensagem? Deu o apoio do mercado e acabando perdendo o apoio do mercado, fica difícil a questão da reeleição, fica mais difícil para ele. Como se o mercado fosse o responsável por dar os votos por ele. Então, assim, a gente saiu muito chateado dessa reunião, mas muito chateado mesmo. E aí a gente falou, e agora? O que fazer? Desistir? Tá? Então, assim, pensei em fazer a live já falando, ó, gente, o governo já travou. Porque hoje o governo tem o presidente da Câmara nas mãos para colocar a pauta que ele interessa ou não. Entendeu? É bem claro. Hoje ele tem nas mãos para definir qual vai ser a pauta. Então, isso atrapalharia muito. Só que aí a gente parou e começou a debruçar em todas as estratégias que poderia ser. Aí o próprio Ricardo Silva nos trouxe a ideia, falou, olha, tem uma última cartada, mas essa cartada não é bem vista. Por que ela não é bem vista? Porque ela trava a pauta da CCJ toda. Então, assim, ela de certa forma, ela confronta interesses da esquerda e da direita. E quando um deputado faz isso, não agrada muito. Deixa eu te explicar o porquê não agrada. Vamos dizer que tem um interesse da esquerda de pautar um certo projeto. E esse projeto está na pauta. Você entendeu? Se a gente apresentar um requerimento de pauta extra, trava a pauta. Entendeu? Então, ninguém gosta quando um deputado faz isso. Mas a gente ligou o foda-se e falou, agora vai. Fizemos isso. Para fazer isso, a gente precisava de pelo menos 22 assinaturas. Eu tô exausto, cara, mas a gente conseguiu hoje 26 assinaturas e eu tenho certeza que tem um monte de gente que segue a gente aí também que tá exausto, mas não acabou não. Porque o governo tá ligando e tá pedindo pro pessoal retirar as assinaturas. Tá? Para você ver o nível da questão. Então, assim, a gente vai ter que ter assinatura extra, assinatura sobrando. Sandro, poder olha, pedir. Vou te interromper por um pequeno delay agora. Certo? Eu vou te interromper por um pequeno delay para falar algumas coisas. Primeiro, eu quero te parabenizar por tudo que você está fazendo ao longo do dia. Você está fazendo muito mais que muito cidadão que deveria estar fazendo e nunca fez por aposentado e pensionista. Eu estou falando de deputados e senadores que deveriam estar aí no lugar que você está e que nunca fizeram nada. Esse é meu primeiro motivo que eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês. Aqui no meu canal, a gente não é muita gente, mas a gente é um pouco mais de 140 mil pessoas. Nós estamos aqui com você, tá? O 14º salário é uma das pautas que eu sei que da tua cabeça tá cheio de projeto de lei que pode dar certo. Então agora eu quero que você, por favor, nos trilhe, nos guie. O que você gostaria que a gente fizesse para te ajudar? Pergunta de